Do PCdoB. Muito obrigado, presidente. Presidente, Obrigado. Guimarães Rosa nos ensinou, pelas palavras de Riobaldo, que a cachoeira não existe. O que existe é a correnteza e o barranco. Retirado um dos dois, a cachoeira desaparece. Eu estava lembrando, presidente, por que em nosso país as pessoas não são julgadas pelo seu chefe no trabalho? Por que o julgamento não é feito por um pastor? Por que o julgamento não é feito por um padre? Por que o julgamento é feito por um juiz? Porque isso está estabelecido na Constituição Federal e na nossa legislação, distribuída, inclusive, em vários códigos. Desrespeitada a Constituição, desrespeitada a legislação, o que resta é a barbárie. O que resta é o arbítrio. Meu primeiro esforço aqui será mostrar, ministro Moro, que Vossa Excelência teve uma conduta parcial como juiz que julgou vários casos, dentre eles o do presidente Lula. Tecnicamente, Vossa Excelência vai muito mal. Não se impressione com os aplausos aqui. Em casa, as pessoas nos observam. E Vossa Excelência responde muito mal às perguntas. Foge de várias, e as que responde, Vossa Excelência baixa a cabeça e lê um texto. Qualquer pessoa experiente sabe que quem fala a verdade não precisa toda hora olhar para um texto. Não precisa toda vez repetir as mesmas palavras. Quem fala a verdade, fala livremente, se refere ao fato e usa vários caminhos, várias circunstâncias e várias citações. São assim as pessoas que falam a verdade. Nunca repetem as mesmas palavras. O comportamento de Vossa Excelência é muito suspeito nessas respostas. É uma pessoa treinada para dar essas respostas. Vossa Excelência, quando se refere ao Telegram, sempre diz que não tem nada de mais em dizer que confia no juiz. Não é disso que Vossa Excelência está sendo acusado. Dizer que confia no ministro do Supremo não tem nada de mais. Onde é que tem demais? Demais tem aqui, ministro, olha. Diz o ministro Sérgio Moro. A fonte é séria. Diz Dallagnol. Obrigado, faremos contato. Diz Moro. E seriam dezenas de imóveis. Diz Dallagnol. Liguei e ele arriou. Disse que não tem nada a falar. Quando dei uma pressionada, desligou na minha cara. Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa. Diz Dallagnol. E diz o ministro Moro. Estranho, pois ele é quem teria alertado as pessoas que me comunicaram. Melhor formalizar isso. Ministro, isso não é orientar uma das partes? Isso não é orientar o promotor? É sobre isso que Vossa Excelência tem que falar. E não dizer que confia no ministro do Supremo. Vossa Excelência tem que falar sobre as questões que levantam sobre a sua conduta suspeição. Vou ler mais alguma coisa, para depois abandonar aqui as leituras. Diz o ministro Moro. Não é muito tempo sem operação? Diz Dallagnol. É sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Vou repetir. Estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. E decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Por que diz isso, Dallagnol? Porque cumpriam um calendário. Esse calendário tinha que ser cumprido até o limite para tirar Lula da disputa presidencial. E eu vou buscar um outro fato, que é a delação de Léo Pinheiro. Léo Pinheiro teve 2 vezes o seu pedido de acordo da delação premiada negado. Um dos procuradores chegou a dizer que só seria aceito mais uma delação para pressionar Léo Pinheiro. Léo Pinheiro condenado a 16 anos de prisão. Está lá nos autos, passa o vídeo na internet. Questionado porque pela 3ª vez mudou a sua versão, Léo Pinheiro diz, foi a orientação dos meus advogados. Onde estava a conta do Lula? Na cabeça dos advogados de Léo Pinheiro, na cabeça de Léo Pinheiro e de alguém da Procuradoria-Geral. E isso é decisivo neste processo. Porque foi nisso que o ministro Moro se apoiou para levar o caso para Curitiba, porque esse caso não tinha nada a ver com a Lava Jato. Isso é uma fraude, isso é enganar o Supremo Tribunal Federal, isso é ludibriar a justiça brasileira, isso é enganar
manobrar a opinião pública e a sociedade. Aqui não se está falando contra a Lava Jato, está se falando contra a parcialidade do juiz Sérgio Moro, contra um processo onde Lula não tinha chance, porque muitas coisas não estavam nos autos, estavam fora e ele não tinha como se defender. E depois vem o prêmio para o juiz Sérgio Moro, vem o prêmio de assumir o Ministério da Justiça com a promessa de ser ministro do Supremo. E eu queria aqui revelar que cresceu no meu conceito a opinião que tenho sobre alguns membros do Ministério Público, porque revelaram a sua inquietação, o seu inconformismo, a sua inquietude com as atitudes e com as decisões do juiz Sérgio Moro. Cresceram no meu conceito, e isso mostra que o conluio não era feito por todos, era feito por alguns, infelizmente pelos chefes que comandavam a operação. Deputada Sâmia Bonfim. Deputada Sâmia Bonfim.